Então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente está aqui hoje com o Arthur, que vai fazer essa gentileza enorme para a gente de compartilhar conhecimentos sobre APIs com Kotlin e Spring e compartilhar também decisões técnicas, estratégias que ele teve no back-end do projeto dele, né? Arthur, eu vou deixar para que você se apresente na hora que você começar, tá? Aham. E para quem está aqui hoje, obrigado por estar aqui participando com a gente, contribuindo, aprendendo e ensinando. A ideia da comunidade é essa mesma e tomara que essa seja uma das primeiras de muitas, né? Arthur, eu vou sair do palco e qualquer coisa que você precisar, você me chama e eu subo aqui, tá bom? Fechou. Valeu, Boa. pessoal. Bom, galera, eu vou só dar aqui uma breve introdução do que a gente vai falar hoje, daí eu vou me apresentar. Tem uma apresentaçãozinha aqui, uns slides para guiar a gente aqui nessa conversa hoje. Mas, como o Lucas já comentou, a ideia é falar um pouco com vocês sobre a jornada do desenvolvimento de um software open source, tá? Eu não vou falar mais do mesmo, né? Falar das coisas assim específicas ali de API que a gente consegue encontrar na internet, mas sim falar algumas coisas mais práticas que eu aprendi, não só com o projeto, mas com o que trouxe o projeto até onde ele está, né? Então, vocês vão ver que no decorrer das coisas, né, o Web Budget, que é esse projeto que eu vou falar para vocês, ele, por mais que ele não tenha uma notoriedade assim gigantesca de um monte de pessoas usando, um monte de estrelas no GitHub, a maneira como ele foi construída tem muita importância, principalmente porque fala muito com a minha carreira, né, como profissional de TI. Então, no decorrer aí da conversa, isso vai ficar um pouco mais claro. Então, por isso que eu tô vindo aqui falar dele, né? E também porque ele usa Kotlin e a gente aqui, todo mundo gosta de Kotlin, ou tá aprendendo, ou tá de alguma forma aí conhecendo Kotlin, ou já conhece bastante sobre Kotlin. Então, acredito que todo mundo aí tá olhando para esse futuro aí do desenvolvimento dentro da JVM, que é o uso do Kotlin, né? Então, eu acho que a gente está hoje presenciando talvez o nascimento do cara. Nascimento não, porque ele já tá próximo da maioridade aí, eu diria, mas a tecnologia que pode sim futuramente, né, conseguir tirar o Java da posição que ele ocupa hoje como a solução mais sólida que a gente tem hoje no mercado, né? Então, essa é a minha percepção, tá? Depois a gente pode discutir mais sobre isso, mas é uma coisa que até converso sobre isso com os meus alunos, né? Porque é uma pergunta muito comum. Mas enfim, depois a gente pode discorrer mais sobre esse assunto. Bom, continuando, qual que é a nossa agenda aqui para hoje, tá? É a introdução, eu vou falar um pouquinho para vocês do que é o projeto, até para vocês entenderem por que eu escolhi falar dele, né? As tecnologias, né? Principalmente as motivações que me levaram a sair do Java e usar o Kotlin. A parte que eu acho que vai ser a parte mais legal, que é a parte de estrutura, organização e arquitetura propriamente dita do projeto. A estratégia de testes que eu utilizei. E o que deu certo, o que deu errado, porque nem tudo são flores, né? O universo não brilha todo dia, então. E por fim, as dúvidas, tá? Até se vocês que tiverem alguma dúvida no decorrer, aí vocês puderem segurar até no final, para daí a gente conseguir, eu conseguir responder elas com mais profundidade, se for o caso, tá? Bom, quem sou eu, né? Bom, a gente estava falando aí de temperatura, de cidade e tal. Eu sou de Foz do Iguaçu, no Paraná. Sou aqui da região das Três Fronteiras, né? Que você pode tomar café de manhã em Foz, almoçar no Paraguai e jantar na Argentina, tudo no mesmo dia. Então, aqui em Foz, vocês podem ver ali pela foto. Acho que vocês todos estão vendo aí a apresentação, mas podem ver pela foto ali. Ao fundo da minha foto está Itaipu, um lugar que eu trabalhei durante muito tempo. E é onde eu construí boa parte da minha carreira de TI, né? Então, eu agradeço muito o pessoal do PTI, que é o Parque Tecnológico Itaipu, que foi um lugar que eu trabalhei por 7 anos dentro da área de TI, onde eu pude trabalhar nas mais variadas coisas relacionadas à TI, né? Então, algumas palavrinhas aí sobre a minha rotina, né? E quem sou eu? Sou de Foz, sou software engineer na Swile. A Swile é uma empresa do ramo financeiro
que faz o famoso VA, que todo mundo usa para comer, né? E que, enfim, a gente tem um arranjo diferente das adquirentes convencionais, então vale a pena. Se a tua empresa não usa Swile e vocês querem mais liberdade no uso do cartão de vocês, peçam para eles pegarem Swile, tá? Um jabá aqui para a empresa. Se tiver alguém da Swile aí, ó, quero um bônus. Sou, cara, um gamer assíduo, eu jogo sempre que eu posso, acho que é o meu método de escape, é o meu hobby, né? Jogar e também programar de vez em quando. Sou professor na UTFPR. A UTFPR é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Para quem é mais das antigas, é o que virou o Cefet. E a UTFPR eles têm um curso de especialização em tecnologia Java. E eu sou professor lá na disciplina de Java avançado, que acontece no segundo bloco de disciplinas do curso. E, enfim, eu tenho uma certa afinidade com esse curso já de muito tempo, porque eu me formei nele e depois acabei virando tutor, porque ele é online, né, EAD. Na época que eu me formei ainda não era 100% EAD, hoje é 100% EAD desde a pandemia, né? E, enfim, virei professor lá e tô lá até hoje, né? Sou formado em ciência da computação, sou especialista em tecnologia Java, estou na área de TI desde 2004. Comecei aí com infraestrutura, comecei tirando poeira de computador, montando rede, passando cabo, cuidando do servidor. E aí em 2012 eu cheguei na área de desenvolvimento. Não era o que eu queria, eu não queria trabalhar com desenvolvimento. Desenvolvimento para mim era um hobby, na época, porque em 2012 eu já tinha terminado a faculdade. Mas aí o meu orientador da faculdade lá, no que fez meu TCC, ele falou, Arthur, você não quer trabalhar aqui na nossa software house aqui? Eu falei, pô, é uma boa oportunidade, né? Principalmente pelo salário, porque era maior do que o que eu ganhava como técnico. Então eu fui, acabei pegando um gosto aí pela área de desenvolvimento, já trabalhava, já mexia com Java, já sabia como Java funcionava, enfim. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. E eu, cara, um dos sonhos, quando eu sair da área de TI, eu espero que, tipo, eu consiga realizar. Não sei se eu vou conseguir, porque é muito difícil. Mas eu quero ter uma mecânica, que é uma coisa que eu não sei se vocês pensam, mas eu penso. TI não é um negócio que eu quero levar pro resto da minha vida, porque é muito estressante, tem vários detalhes aí. Então, um dia eu quero estar aposentado e tranquilo e falar assim, cara, eu acho que eu vou abrir uma mecânica. Pra me incomodar de novo, né? Porque, enfim, não dá pra ficar 100% parado. Mas, bom, falando agora um pouco sobre o Web Budget, né? Por que que aqui eu falo que na área de TI desde 2004 e desenvolvedor oficialmente desde 2012? E aí aqui, nesse slide, eu coloco, o Web Budget é um projeto nascido em 2008. Aí você vai falar assim, pô, mas o cara virou programador em 2012, em 2008 ele já programava? Bom, eu já estava na área de TI nessa época, fazia um certo tempo. E graças aos vídeos do professor Neri, não sei se alguém aqui já ouviu falar do professor Neri, que fazia os vídeos sobre Java. Eu acho que eu não lembro se ele é de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, mas foi os vídeos que me ensinaram Java. Eu acho que eu posso dizer com certeza que foram os vídeos dele. Eu não sei nem como que eu cheguei nos DVDs dos vídeos do professor Neri, mas muita gente, olha, o Danilo, o Danilo lembra. Muita gente eu acho que aprendeu Java com os vídeos dele. E na época, o que a gente tinha de bom assim era o Swing, né? Então, o Web Budget, que na época se chamava My Budget, ele nasceu lá em 2008, quando eu estava no meu primeiro ano da faculdade. Na verdade, nasceu de verdade em 2008, mas ele começou a ser utilizado em 2009, quando eu estava no segundo ano da faculdade. E ele, assim, ele nasceu da minha incapacidade como pessoa de cuidar das minhas próprias contas, né? Nessa época eu já ganhava bem, pra época eu ganhava muito bem, mas eu não sabia cuidar do meu dinheiro. E aí minha mãe falou assim: ou você cuida do seu dinheiro, ou você vai entrar em dívida. E aí o que aconteceu? Entrei em dívidas. E aí eu falei, putz, e agora, né? Tive que recorrer à minha mãe de novo. Minha mãe formada em contabilidade, não na faculdade, mas no curso técnico. Minha mãe não teve a oportunidade de fazer faculdade. E aí, assim, ela teve curso técnico na época do colégio e do segundo grau. E aí ela sabia muito bem controlar as contas da casa, né? E ela tinha um caderninho. E aí ela, pô, me ensinou a usar o caderninho, né? A colocar lá tudo certinho, saber quanto que entrava, quanto que saía, quanto que eu gastava por mês e ver que, na verdade, eu gastava com muita porcaria, né? Como todo adolescente. Já quase adulto, né? E aí eu fiquei naquela, falei, putz, tô usando um caderninho, né, mano? E eu sei programar. Ou melhor, eu achava que sabia, né? Aí
Isso, 2008, 2009. E aí eu falei assim, pô, vou fazer uma planilha. Aí fui fazer a planilha, comecei a olhar algumas coisas lá de VB, e aí eu falei, pô, dá pra automatizar umas paradas legal aqui com VB, né? E aí, nisso, eu já tinha assistido boa parte dos vídeos do professor Neri e falei, e se eu usasse Java? E se eu fizesse em Swing, né? E aí eu comecei. Então, acho que essa daqui foi a primeira lição que eu tirei do projeto, que é assim, se você tem uma ideia e você quer aprender algo, alguma linguagem de programação, algum framework, alguma coisa, pega uma ideia e desenvolve usando essas coisas que você quer aprender. Das duas, uma. Ou você vai descobrir que aquilo não é para você, ou você vai criar algo muito legal que você pode compartilhar com outras pessoas, ou que vai fazer algum benefício para você, né? No caso, para mim, foi algo que eu aprendi, enfim, evoluiu e acabou virando o projeto. Que hoje, né, a gente vai falar aqui que é o Web Budget. Bom, essa aqui era a carinha do Web Budget lá na versão número 1, que é esse daqui da V1. E depois a V2. Repara que isso é swing, tá? Eles vão falar assim, nossa, Arthur, mas que bonitinho, né, essa interface. Bom, quando eu falo que eu estudava mesmo para fazer esses negócios aqui, tipo, não é brincadeira. Eu descobri maneiras de criar look and feel. Para quem é da época do swing aí, vai lembrar dos look and feel laugh, né? Que era basicamente as skins, né, que a gente fazia para poder usar nas aplicações Swing. Aí eles vão falar assim, tá, legal, mas você que fez isso aí? Não, essa skin, né, esse look and feel ali, não, eu usava os look and feels de uma empresa chamada Sintética. Eu consegui com eles uma licença open source porque eu não lembro por que exatamente, mas eu lembro que eu corrigi alguns bugs ali que tinha dentro dos look and feels deles, e aí, tipo, no fim eles falaram, ô, toma aqui uma licença. E eu tenho essa licença até hoje. Óbvio que eu não tenho mais nem as versões do Java que isso rodava, mas eu tenho certeza que a versão V1 e a V2 do WebBudget, que eu tenho elas guardadas, funcionam ainda e vão funcionar com esse, né, desde que eu use a JVM correta, vão funcionar com esse mesmo lookzinho aí bonitinho que tinha, né? E aí eu carregava ele num pendrive. Aí eu chegava em algum lugar, tipo, preciso lançar as contas. Abria, colocava ali no pendrive, abria e lançava. Ele usava um banco de dados H2, que era em embedded, né? Então, eu tenho dados financeiros meus registrados aí desde 2009, meio pro final de 2009, e, tipo, estão tudo registrados lá, assim, tipo, dá para entrar, fazer análise daqueles dados, enfim. E isso aqui era a versão número 1 e 2, né? Que ele era ainda o My Budget, era desktop. E aí, em 2012, quando eu fui para essa software house, eu resolvi que eu precisava melhorar, né? Eu falei assim, pô, lá na software house, eu aprendi que desktop já não era mais uma coisa assim tão legal. Na época eu trabalhava com Flex, não sei se alguém aqui chegou a conhecer Flex, da Adobe. Flex era uma tecnologia legal e eu gostava muito. Ainda, não sei se ainda existe, né? Mas na época existia e eu achava show de bola que eu conseguia executar ele no desktop ou na web. E aí eu ficava, cara, que da hora, né? Que magia é essa que os caras estão usando aqui, né? E o Java tinha isso através de uma ferramenta que eu não lembro mais o nome, mas a Receita Federal usava isso acho que no programinha da declaração do imposto de renda, acho que era Applets, um negócio assim. Ou Java Web Start, na verdade. Esse era o nome. Mas não era tão legal igual o Flex. E aí eu falei, pô, preciso fazer um treco web, né? E aí eu comecei a estudar de novo e tal, e aí nessa software house eu aprendi, na verdade sim, eu já sabia um pouco, mas eu tive a oportunidade de aprender mais sobre JSF. JSF, muita gente torce o nariz, mas é uma ferramenta poderosíssima, ainda hoje é. E, claro, perdeu totalmente o espaço do mercado, vistas as tecnologias que a gente tem, mas ainda assim é uma ferramenta muito poderosa, dado o devido contexto, né? Mas na época eu falei, pô, back-end aqui, não sei fazer front, né? Eu sempre fui o cara que, tipo, se precisasse colocar CSS no negócio, era tipo fundo preto, letra verde, aquela coisa maravilhosa que o back-end sabe fazer, né? E aí eu ficava, putz, né? Não vou, tipo, fazer um treco aqui, gastar tempo, né, com front-end bonito e tal. É só um formulário, um sistema, né? Mas aí eu fiquei pensando e falei, pô, vai em JSF. Aí eu conheci o Primeface, que existe até hoje, uma ótima biblioteca. E aí eu falei, pô,
vamos usar o Prime Faces e fazer o JSF, usando o JSF. Então, eu peguei o Spring 3.5 na época, com XML ainda, e comecei a montar a estrutura do projeto ali, montei a primeira versão web, mas ficou horrível. Não pelo JSF, mas porque a integração do Spring com o JSF era um lixo. E assim, são coisas que não deveriam ser misturadas, mas a gente misturava naquela época porque tinha tutorial que ensinava a fazer, a gente seguia o tutorial e dava certo, né? Mas aí eu comecei a estudar mais para entender melhor o que estava acontecendo ali por baixo e eu vi que não era bem assim. Tinham coisas que não estavam 100% redondas e acabavam gerando problemas, né? Aí então em 2014 eu tive mais tempo e aí eu comecei a fazer uma versão nova e aí eu abandonei o Spring, eu fui fazer uma versão full JE, só JE. E até isso me rendeu uma palestra que eu fiz na Latinoware aqui em Foz, que era do Spring para o JE. E nessa época fazia sentido porque o JE ele tava tipo JE 6 pro 7 ali, ele tava tipo muito bom, né? Tinha várias coisas novas. O JE tava ganhando uma atração muito legal assim do mercado, né? E aí tava surgindo vários frameworks que usavam JE puro, né? Acho que o VRaptor 4 tava ali bem na onda, né? No top dele ali, final de 2013, por aí, 2014. Então, assim, foi um momento legal onde eu pude aprender muito sobre o Java em essência, né? Não usando o Spring. Porque a gente hoje bitola muito na questão do Spring, mas existe todo um universo fora do Spring, né? E nessa época eu tive a oportunidade de olhar para isso e construir todo o Web Budget em cima dessa plataforma que não era Spring. E é a versão 3, que é a versão que hoje está estável e está no meu GitHub também. Só que está no meu GitHub pessoal. E tá aberto lá, depois eu vou compartilhar o link com vocês. Ela é feita toda em JSF, com Wildfly, enfim. Depois eu vou falar um pouco mais sobre essa arquitetura. Ou melhor, talvez eu nem fale sobre ela. Mas, de fato, se alguém quiser conhecer depois no final, pode perguntar. Mas, enfim, é tudo JE. Não tem Spring. Bom, e aí em 2020, eu vi que a versão JE ela estava um pouco difícil de manter. Mas não porque a tecnologia estava zoada, mas é porque eu deixei de dar manutenção. E a gente sabe que todo software que é esquecido, vamos dizer assim, do ponto de vista de manutenção, ele começa a ficar muito difícil de você ir lá e continuar mantendo ele, né? Aí eu vi que o tempo para refactoring ele era maior do que se eu fosse efetivamente refazer algumas partes do software. E aí, novamente, aquele senso de construir algo para aprender veio, né? E aí eu falei, pô, vou fazer em uma tecnologia nova, né? Bom, em 2020, eu estava trabalhando numa empresa chamada Envilha. A Envilha é uma consultoria de software muito grande aqui do Brasil. E eu estava trabalhando para o cliente deles, que eu acho que na época, não sei se era o maior, mas era um dos que mais contratava, que era o iFood. E aí, assim, o que tinha em 2020? Pandemia e o iFood tava bombando, né? Continua bombando até hoje, mas naquela época eu acho que ele tava bombando mais ainda, porque, cara, pandemia, todo mundo tava pedindo comida. E aí, naquela época que eu entrei no iFood, foi onde eu tive meu primeiro contato profissional com Kotlin. Então, eu comecei a analisar o Kotlin e falei assim, pô, seria legal se eu aprendesse isso aqui, né? E aí seria legal se eu fizesse o Web Budget com Kotlin, né? Porque um dos maiores problemas que eu tenho com o Web Budget é que ele é só web. E aí eu sempre quis uma versão Android. E aí, na época, eu não sei se já tinha sido afirmado, mas havia conversas na época de que o Google trocaria o Java pelo Kotlin no Android. E aí eu lembro que isso tomou a minha cabeça e eu falei assim, cara, se eu fazer o treco do back-end no Kotlin e o Google falar que o Android funciona, na minha cabeça eu pensei assim, de alguma maneira eu vou conseguir reaproveitar alguma coisa, né? Tudo bem que isso na época era tudo muito obscuro, porque eu não conhecia tanto da tecnologia. Hoje eu sei que do jeito que está construído é meio que impossível, mas eu diria que se eu fosse construir uma aplicação Android hoje, eu teria muito menos dor de cabeça por conhecer mais Kotlin. Então eu teria que talvez conhecer só mais a parte do Android, que é algo que faz muito tempo que eu não mexo. Então, assim, são vários pontos que eu consegui unir aí, né? Só com esse andar pro lado do Kotlin, né? Então, assim, 2020 ali eu posso dizer que eu comecei as primeiras tratativas para poder
evoluir para o lado do Kotlin, né? É bom também salientar que em 2021 eu trabalhei numa empresa chamada Acreditas, através de outra consultoria, uma consultoria chamada Iteris, e a Acreditas usava toda a plataforma deles em Kotlin. E eu trabalhei com um cara lá, o nome dele é Daniel Donato, e ele, cara, ele era muito fera. Era não, né? É ainda porque ele não trocou de nome. Mas ele era muito fera, ele é muito fera em Kotlin, né? E tanto que um dos primeiros vídeos que eu vi na Udemy sobre cursos, né, que eu vi na Udemy sobre Kotlin para back-end, full para back-end, foi ele e um outro cara que trabalhava com a gente lá que fez. Então, na época, foi muito legal trabalhar com eles, porque eu pude aprender mais, de uma maneira mais acelerada, coisas de Kotlin que talvez se eu fosse aprender sozinho eu não teria aprendido tão rápido, né? Então, foi uma experiência muito boa. E foi aí que eu acho que o projeto tomou mais tração, né? De ir para Kotlin efetivamente. Bom, aqui, essa aqui é a versão que existe hoje, né? Isso aqui é uma base de testes que eu uso para poder simular algumas coisas quando dá algum erro. Faz muito tempo que eu não corrijo um erro, porque eu parei de implementar coisas para poder fazer a versão nova, né? Então, essa aqui é a dashboard de entrada do WebBudget versão 3, que é a versão que está lá no GitHub estável, né? E isso aqui é JSF. Tem muita gente que fala assim, cara, não é JSF, mas é JSF. E é tipo, funciona rápido. Eu sei de pessoas que usam o projeto hoje customizado, óbvio, eles fizeram mudanças para poder atender outras necessidades. Em pequenas empresas no interior de São Paulo e de Mato Grosso. E eles usam, cara, já há pelo menos uns 2 ou 3 anos. Eventualmente eu recebo alguns e-mails. Falo, Arthur, tá dando um erro aqui. O que você acha que pode ser? Aí eu mais ou menos falo o que é e, tipo, não recebo e-mail de volta. Então quer dizer que provavelmente o cara corrigiu. Ou ele se conformou com o erro. Então, não sei. Mas eu sei que alguém usa. Tem gente que usa ainda. Enfim, essa carinha dele. A versão nova provavelmente vai ficar um pouco mais bonita, porque, enfim, as tecnologias evoluíram. Mas, enfim, espero que eu consiga fazer um front-end que me agrade. Bom, aí agora, vamos começar a falar um pouco mais de Kotlin, né? Falei 28 minutos agora e não falei de Kotlin ainda. Mas a primeira coisa que eu preciso falar sobre Kotlin é por que eu fui para o Kotlin, né? O Java não é ruim, o Java é uma ótima tecnologia, o Java hoje é o que tem de mais estável no universo de programação, sem dúvidas. Existem outras tecnologias? Existem. Eu vejo muita gente comparando C Sharp com Java. Eu falo, cara, não se compara C Sharp com Java, porque o C Sharp ele tem por obrigação ser melhor que o Java, porque ele é mais novo. O Java tem todo um peso da idade para ficar carregando. Então, assim, isso é uma comparação injusta, eu diria. Então, assim, quando a gente compara Java com Kotlin, é mais ou menos a mesma pegada. O Kotlin não tem o peso da idade para ficar carregando, né? E o Java tem. Então, quando a gente olha no sentido de por que eu devo sair do Java e ir para o Kotlin, a gente tem que procurar coisas que vão agregar no sentido de não comparar, né? Então, eu acho que uma das coisas que mais agregou para mim, e aí vocês podem falar assim, pô, Arthur, mas isso é muito tosco, mas é uma das coisas que agregou bastante, porque, cara, depois que você pega a manha, você nunca mais consegue voltar pro Java 100% assim, sem ficar perdido. Que é não ter o maldito do ponto e vírgula. No começo eu não achava ruim, mas depois que você vai pro Kotlin, entra de cabeça ali, trabalha com ele todo dia, igual no meu dia a dia na SWA, eu uso o Kotlin o dia inteiro. Todos os microserviços nossos lá são feitos em Kotlin, na Acreditas eu usava, no iFood eu usei, então, cara, você vai começando a esquecer do ponto e vírgula. E aí, eventualmente você tá tipo, porra, por que tá dando erro? Ah, o ponto e vírgula. E aí é um negócio assim que, tipo, parece tosco, mas faz parte do cotidiano. Quando eu vou dar aula, eu erro direto coisas de escrita. Por quê? Esqueço do new, esqueço do ponto e vírgula. Eu vou fazer generics, eu coloco alt. Eu vou fazer type projection. Daí os caras falam, tá, mas o que é isso, alt? O professor fala, tá, não, pera, esse aqui é de outro lugar, esquece. Então, é bem comum isso acontecer. Mas faz parte. Então, assim, não ter ponto e vírgula é um ponto que eu acho muito legal. Mas agora indo para os pontos mais sérios, né? No safety, eu acho que são as coisas, é uma das coisas que mais assim me encantou no Kotlin. O fato de o null fazer parte do sistema de tipagem do Kotlin é o ponto principal, assim, um ponto chave para a linguagem, principalmente na questão de que envolve muito a questão de mutabilidade, a questão de programação funcional. Então, o null fazer parte do type system é muito legal, porque você só vai ter um null pointer exception se você realmente aceitar que ele precisa existir.
Então, você consegue mitigar muito mais esse contexto, né? Você não tem check de exceptions. No começo eu achava meio zoado isso. Eu tenho um artigo muito bom que eu li é de um dos caras criadores do Hibernate, cara. Eu não lembro agora qual deles, mas ele fala sobre checked e unchecked exceptions. E eu vinha muito com aquilo na minha cabeça, de que as checked exceptions, elas precisam existir. Mas no contexto do Kotlin, não. No contexto do Kotlin, eu entendi que aquilo não precisava existir. E isso é muito legal, né? É um dos pontos que meus alunos eventualmente reclamam do Java. Falam, o Java é muito verboso porque tem checked exceptions. Aí eu tenho que explicar o contexto das checked exceptions para eles e aí eu fico pensando, pô, mas tem o Kotlin, né, que não tem e lá tá tudo bem. Então fica meio, né, meio estranho às vezes. Mas é um ponto que eu acho positivo do Kotlin. Não ter HAL types hoje é um negócio que eu entendo como um super avanço, porque o Kotlin ele não usa HAL types. O que é o HAL type, né? É aquele interrogaçãozinho lá, né? Aqueles wildcards no genérico. Interrogação? Interrogação. Dos generics. Então ele não tem HAL types, ele tem type projections. Então isso garante uma. Me fugiu agora a palavra, mas me garante uma segurança. Não é bem essa palavra que eu queria usar, mas me garante uma segurança a mais ali para quando você está construindo o código e que você não vai ter problemas em runtime que eventualmente você não detectaria ali no momento da escrita do código, né? Então, eu acho que isso também é um ponto bem positivo. As funções são realmente um tipo e não um subtype. Subtype, eu esqueci qual que é a tradução de subtype, mas de uma maneira bem grotesca, no Java, um subtype é aquelas functional interfaces, ou seja, são as interfaces com um método só. E aí, o Java, praticamente toda a parte funcional do Java, ela é feio falar que foi uma gambiarra, mas é uma adaptação da linguagem para que fique compatível com o que tinha no passado e também fique compatível com o que tem novo. E aí a gente ter os subtypes para poder suprir esse meio de campo ali. No Kotlin, não. No Kotlin a gente tem um negócio já efetivamente funcional, né? Então a linguagem já foi desenhada e pensada para isso. Então é um outro contexto, né? Ali, esse ponto ali, mais preparado para programação funcional, é uma questão que bate muito com o item anterior, né? Entre os outros vários syntax sugars que o Kotlin oferece, né? Tipo, por exemplo, os value types, as data classes, que fazem parte efetivamente da estrutura, né, do Kotlin. Tem um outro que eu estou esquecendo aqui o nome, mas é um que eu uso bastante, que é as funçõezinhas lá, as extension functions. Isso é uma parada que, cara, quando eu conheci extension functions, eu falei, cara, isso aqui é sensacional, velho. Isso aqui é uma maravilha. E aí, assim, são várias coisas que me levaram aí pro Kotlin. Isso. Muito obrigado, Miguel. Single Abstract Method, que é basicamente as Functional Interface. E assim, são essas coisas que vocês vão até encontrar lá na documentação oficial do Kotlin, mas aqui eu estou colocando de uma maneira como eu enxerguei, na ordem que eu enxerguei como sendo valores que eu fui descobrindo sobre o Kotlin, né? Porque assim, normalmente quando a gente vai decidir por uma tecnologia, a gente faz um estudo sobre ela antes. Como o Web Budget é um projeto onde eu vou para estudar, eu decido o que eu vou usar. Depois eu vou aprendendo aos poucos como usar aquilo, né? E aí, claro, isso vai gerar refactoring, por isso que o desenvolvimento do projeto ele é um pouco mais lento. Mas é a melhor maneira que existe para você aprender. Tipo, você lê a documentação, implementar um pouco, depois você lê outra coisa que, não, ó, essa parte aqui poderia ser melhor, e daí você refatora aquilo. É como se fosse um ciclo de PDCA, né? Você vai só ali melhorando, 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 só que você tem que cuidar para não cair na armadilha de sempre melhorar e nunca terminar, né? Como o projeto é meu, eu posso me dar esse luxo, mas eu quero terminar essa versão. Bom, tecnologia, né? A stack utilizada. Vocês vão falar assim, Porter, bem simples. Sim, bem simples. Não tem nada muito fancy aqui, nada muito rebuscado. Ele é uma aplicaçãozinha cliente-servidor com um front-end desacoplado do back-end e um banco de dados ali. Então, assim, o que a gente tem no front? Vue.js 3, Prime Vue, porque eu não achei outra coisa melhor ainda. E eu tenho preguiça de fazer front-end, tá? Eu não sou front-ender, eu não gosto de fazer CSS, eu não gosto de HTML. Que fique bem claro.
Então, eu faço o quê? Eu pego alguma coisa que já está pronta, tipo essas admin aí, e aí eu vou melhorando ali, colocando, encaixando as coisas. Eu acho que é a maneira mais ágil que eu tenho para focar naquilo que é importante para mim, que é a regra de negócio, que é o que está no back-end, tá? Que é onde está ali efetivamente o que eu preciso ter, né? E o back-end é Kotlin 1.9, Spring Boot 3 e todos os agregados do Spring aí que vocês imaginarem, Spring Data, Spring Security, Spring AOP, Spring, enfim, whatever, e Postgres 15, tá? Bom, eu coloquei aqui já de cara para quem quiser olhar, a versão Docker do WebBudget V4, ela está disponível. Você consegue, se você acessar esse link ali que está na apresentação e seguir o tutorialzinho que está lá, você vai conseguir executar a versão Docker do WebBudget V4 e ver pelo menos como que está a interface, clicar nos botãozinhos lá, tem uns 3, 4 cadastros que já está funcionando. Enfim, de alguma forma já está funcionando algumas coisas. Tem mais coisa que está no forno, que eu ainda não subi para a versão. Provavelmente vai ficar no Alpha 3, se eu não estou enganado, que eu pretendo lançar até o final de junho. Esse vai ter bastante coisa, tá, gente? Bom, aqui basicamente a arquitetura. Aí agora a gente vai para a parte divertida, tá? Antes da gente começar aqui, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês duas coisas. Eu sou um fanático por coisas simples que não vão me dar dor de cabeça. E eu sou obcecado por palavrinhas, por tipo palavrinhas que vão agregar valor no sentido de realmente eu consigo usar isso. E não algo que que eu tenha que ler todo um livro, um contexto, uma teoria gigantesca por trás da palavra para que eu consiga utilizar. O que eu quero dizer com isso? Se você me falar assim, Arthur, você usa Clean Code no seu projeto? Talvez. Agora, você usa KISS, que é Keep It Simple Stupid? Tipo, é KISS, K-I-S-S, que é um acrônimo bem comum da área de desenvolvimento. Você usa? Uso, com certeza. Então, assim, eu gosto muito de coisas que são fáceis de entender e práticas de utilizar. Mas eu vou falar assim, por quê? Preguiça? Não. Durante todos esses anos desenvolvendo software, eu fui tech lead muito tempo. Eu trabalhei muito com órgãos do governo numa equipe que tinha 32 pessoas. Eu era tech lead dessa equipe de 32 pessoas. E era uma equipe que a gente trabalhava com uma carga de estresse muito grande. Então, se eu falasse para o dev, cara, para você colocar um componente novo dentro desse software aqui, e os prazos eram apertados, né? Você precisa ler uma documentação. Mano, o cara não ia ler documentação. Todo mundo aqui é desenvolvedor sabe. O prazo está apertado, você já está estressado, meu amigo, eu não vou ler documentação nenhuma. Eu vou olhar alguma coisa que parece com o que eu preciso fazer, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou embora. Não vou nem fazer teste. Se tiver que fazer teste ainda, daí vai ter agressão. Então, assim, tudo que eu tenho no Web Budget hoje é muito reflexo da minha carreira, é muito reflexo daquilo que eu aprendi com o passar dos tempos e que eu entendi como sendo fácil de entender, prático para implementar, fácil de entender, fácil de implementar e prático para manter. Por quê? Quando você está numa equipe de software, é muito comum você falar assim, precisa fazer tal coisa. Mas não vai ter tempo. Vamos deixar os testes, ou vamos fazer de um outro jeito. E aí você fala, cara, vamos tentar manter um padrãozinho? Tá, mas qual que é o padrão? Putz. Aí você vai explicar o padrão, você já perdeu ali 2 horas com o time. Então, eu ficava muito nessa sinuca de bico aí, falando assim, putz, eu vou perder tempo explicando isso. Aí eu fui começando a analisar melhor as arquiteturas que eu montava, porque uma das minhas atribuições era montar as arquiteturas dos softwares que a gente ia entregar. E eu sou uma pessoa extremamente metódica com questão de software, né? Eu gosto, por mais que o prazo não seja adequado, eu sempre vou tentar entregar a melhor forma possível que eu conseguir daquele software. Então, assim, eventualmente o perfeccionismo canta nessas horas e aí você fica, putz, poderia ter não feito isso porque, né, não precisava. Mas eu precisava atender esses meus anseios pessoais para diminuir a frustração do prazo ser uma bosta, foi uma palavra. E eu precisava atender também as necessidades do time, que eu não queria que eles ficassem tempos e tempos e tempos e tempos para entender aquela arquitetura, né? E eventualmente eu não tinha tempo de estar junto de todos eles para poder explicar aquilo que estava sendo planejado, né?
Ou até mesmo trazer uma pessoa junto de mim para falar assim, cara, senta aqui do meu lado e vamos elaborar junto. Simplesmente a gente não tinha tempo. Tinha 32 pessoas trabalhando para fazer a entrega, era como se fosse uma, sei lá, vocês já viram aqueles vídeos daquelas centro de entrega do AliExpress, que os caras jogando caixa para tudo quanto é lado, assim? Era nessa vibe aí a nossa sala. Ela era um gigantona lá e, enfim, e era uma loucura. Bom, seguindo nessa linha, eu fui aprimorando uma arquitetura base. E aí eu pulei um slide que não era para mostrar ainda, mas eu fui aprimorando uma arquitetura base. Vocês devem estar vendo o IntelliJ aí. Espero que sim. Alguém, por favor, me fala no chat que sim. Boa. E aí, o que que essa arquitetura ela tem, tá? Arthur, se eu pegar essa tua arquitetura aqui agora, sentar no meu computador na minha empresa, tirar o miolo do Web Budget e usar ela para fazer um microserviço, vai funcionar? Vai. Eu vou poder pôr em produção? Vai. Eu posso fazer um monolito com isso aqui? Vai. Quer dizer, pode, né? Vai funcionar? Vai. Mas com base em que você está falando isso? Porque eu já fiz isso. Durante todo o tempo que eu estive desenvolvendo software, até freelance, eu já tive oportunidade de trabalhar com empresa de fora do Brasil. E uma das coisas que me provou que isso aqui funciona foi que eu trabalhei numa empresa onde a gente tinha mais ou menos 70 microserviços. Era um conglomerado gigantesco de microserviços para atender uma demanda de CRM misto com marketing e coisas. E aí, assim, a gente tinha um problema um pouco sério, que era a maneira como os microserviços eles eram implementados não era homogênea, né? Então, se abria um microserviço X, tinha uma estrutura. Se abria um microserviço Y, tinha outra estrutura. E um dia, numa das reuniões de técnica, né? Nossa, a gente falou assim, pô, a gente precisa fazer toda a estrutura de processamento de promoções aqui. Arthur, você é responsável. Eu falei, puta, cara já, né? Aí beleza, né? Fui eu lá e eu trabalhava com uma galera da Inglaterra. Então o inglês ele é bem metódico, ele gosta de tudo documentado e tal. Eu falei assim, pô, vou partir pelo caminho que eu acho que é certo, né? Se eles tiverem alguma coisa de errado, enxergarem alguma coisa de errado, eu vou aprender e automaticamente eu já vou testar a minha arquitetura, né? Aí eu peguei tudo aquilo que eu tinha aprendido, elaborei essa arquitetura. Elaborei não, né? Ela já existia, mas só, tipo, filtrei algumas coisas dessa arquitetura, que é basicamente baseado no Web Budget, e levei para eles. Cara, todo mundo gostou. Por quê? Porque ela era fácil de entender, ela é fácil de entender, ela é fácil de manter, e para você implementar nela também é fácil. Então, tipo, ficou tudo muito fácil ali, no sentido de você começar o projeto e manter ele. E era fácil também para as pessoas conseguirem entender a estrutura do projeto. Por quê? Se vocês olharem aqui, ó, provavelmente vocês já viram essas três palavrinhas aqui, né? Application, Domain e Infrastructure. Para quem já leu os livros de Domain Driven Design, já deve ter ouvido falar disso. Que é basicamente a infraestrutura que presta todo o suporte para o seu domínio, né? E também para a parte de aplicação. E a parte de aplicação que faz toda a comunicação externa com o mundo externo, né, que são as suas portas de entrada, vamos dizer assim, e o domínio, que é basicamente aquilo que é imutável do seu projeto, né, aquilo que deveria ser, vamos dizer assim, a parte mais que menos se altera no seu software. Partindo desse princípio, fica fácil de eu saber, por exemplo, se eu falar assim, Arthur, eu preciso implementar uma controller que vai no banco e faz um processamento e me devolve esse processamento na controller. Você vai falar assim, pô, fazer a controller é uma porta de entrada, certo? Certo. Então, se aqui tem que ficar as portas de entrada, ela está na camada de application. Se eu preciso fazer um processamento, isso é uma regra de negócio. É uma regra de negócio que eu preciso trazer coisas do banco, então isso vai ser provavelmente um service. E aí, se eu preciso trazer do banco, o banco faz parte da minha infraestrutura. Então eu vou ter um repositório que vai estar dentro da parte de infrastructure. E aí eu tenho aqui os repositórios. Então eu já sei praticamente quais são os três pontas da aplicação que eu preciso mapear. O que isso aqui trouxe nesse time especificamente onde eu trabalhei? A gente passou a ser muito mais assertivo no momento de mapear as tarefas. Então, ou seja, a gente sabia quantos pontos exatamente a gente ia gastar por tarefa. E isso era muito da hora, porque no começo a gente errava um pouco, mas ainda assim conseguia atender o prazo. E aí, assim, quando a gente passou a usar essa estrutura organizacional ali que eu tinha proposto,
as coisas começaram a ficar mais encaixadas. A gente começou a ter um pouco mais de praticidade na hora de mapear. Porque você sabia, pô, eu vou criar uma controller, tem que criar isso, 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 isso a mais. Fechou. Já tava, tipo, na cabeça de todo mundo, era prático, né? Aí, Arthur, por que que não pode ser o use case? O que que é um use case para você? O que que é um use case para o desenvolvedor que está chegando no projeto agora? O que que é um use case para o cara que é sênior? É bem subjetivo, né? Então, eventualmente, o use case, isso foi uma discussão muito legal que a gente teve lá. O use case ele era uma coisa diferente para cada um. E aí ia gerar o quê? Confusão. E aí o code review ia ficar ruim. E aí a gente ia ter demora para chegar à produção. E a gente trabalhava num estilo trunk-based. Então, cara, você fazia o código agora, comitava via PR, PR mergeada, estava em prod. Então você tinha que trabalhar com feature flag e tudo mais. Então a gente tinha que ter esse cuidado de saber quais camadas do software a gente estava trabalhando ou a gente estava alterando, para que, se desse um problema ou precisasse desativar alguma parte do software, aquilo tivesse muito bem isolado para que não afetasse, né, o resto que já estava funcionando. Então, assim, os use cases, a gente até fez uma POC, a gente teve muito conflito no sentido de, beleza, o use case proposto pelo PO era uma coisa, mas quando a gente tentava trazer para a parte técnica, como a gente trabalhava com microserviços, muita coisa vazava de um domínio para o outro. E aí eu ficava, tá, e aí? Isso aqui eu tenho que pôr aonde? Aqui ou lá? E aí você entrava numa discussão com você mesmo, tá ligado? E aí quando ia pro code review ficava pior ainda. Então a gente pegou e falou, não, vamos seguir nessa linha aqui, onde a gente tem essas camadinhas aqui, dentro delas subcamadas, e aí, beleza, deu certo. Então, essa é a estrutura do Web Budget, e isso foi um apanhado de várias ideias desde o começo de quando eu comecei a desenvolver, tá? Aqui, se a gente fosse falar dessas palavras bonitas que a gente gosta de falar quando está desenvolvendo software, aqui tem conceitos de Domain Driven Design, de Clean Architecture, de aquele lá das camadas, que eu esqueci o nome agora. Tem algumas coisas aqui de CQRS, tipo, se você pegar todos os conceitos e olhar para essa arquitetura, você vai ver que tem um pouquinho de cada coisa. Aí você vai falar assim, Arthur, mas isso é bom? Bom, eu tenho um artigo que está na apresentação aqui, que depois eu vou compartilhar com vocês, que é um artigo do Hugo Marques. Esse aqui, ó. Esse artigo ele foi escrito em 2022. A arquitetura da Budget, ela data, a versão que vocês estão vendo aqui, ela data de 2009, 2010, mais ou menos. A que mais se parece com a versão atual. Esse artigo aqui é de 2022. Tudo que o Hugo Marques fala aqui nesse artigo, se vocês olharem para o Web Budget, praticamente as ideias batem muito forte. E o Hugo Marques é um cara que tem muito mais experiência que eu. Ele trabalha nos Estados Unidos, ele já trabalhou em empresas muito grandes. Mas, por que que eu coloquei esse artigo aqui? Primeiro, porque eu gosto muito dele. Segundo, porque eu acho o Hugo Marques um cara foda. E terceiro, porque quando eu li esse artigo, isso aqui para mim foi a afirmação de que aquilo que eu tinha estruturado e que tinha funcionado em todos os outros lugares era efetivamente o que eu precisava. E o que muitas empresas que eu trabalhei precisaram. E aí, isso fez para mim a ideia de que, cara, eu realmente consegui seguir um caminho legal do meu projeto Open Source, consegui trazer isso para vida real, para vida real, para outros lugares, né, onde eu pude trabalhar. Então, assim, esse aqui é o paralelo que eu faço entre o projeto Open Source ter começado lá atrás, a minha carreira e o ponto onde nós estamos hoje. Por quê? Porque lá na Swile, os serviços, os microserviços que eu cuido, os novos, que são toda a parte de pagamento de pedidos da empresa, ou seja, se uma empresa faz um pedido, isso precisa cair numa pipeline de execução e tal, e aí precisa cobrar, né? A gente tem uma integração com o nosso RP lá na França e parari parará. Todos os serviços que cuidam dessa pipeline, tirando o serviço que faz a ordem, efetivamente, né? O que seria a ordem de serviço, vamos dizer, todo o resto usa essa arquitetura aqui. E a gente tem hoje, tipo, muitas requests para esse cara. Hoje não, mas porque ainda não está 100% em produção, a gente está em processo de implementação, mas a gente já testou vários cenários possíveis, né? E tudo funcionou muito bem. E essa API aqui, que hoje, nesse estrutura aqui, está de API, mas você poderia, por exemplo, colocar aqui na camada de application consumidores do Kafka, como eu usava lá na empresa da Inglaterra que eu trabalhei. Você pode usar consumidores do SQS, do SNS, whatever.
O que importa é que você consiga criar esse isolamento aqui e depois isso aqui você vai poder escalar, enfim, fazer tudo isso. Boa parte do porquê essa estrutura aqui é tão sucesso, no meu ponto de vista, é o Spring, tá? Eu abracei o Spring aqui 100%. Então, assim, vocês não vão ver nada customizado aqui do tipo, não estou usando o Spring Data. Ou não gosto do Hibernate. Ou o JPA é um veneno. Cara, abraça o que você tem, tá? Usa o que você tem. E quando você tiver problemas, você pensa numa solução alternativa. Essa sempre foi a minha filosofia com relação à arquitetura daqui. Então, esse aqui é o ponto de partida. O dia que eu tiver problemas, provavelmente vou evoluir para um outro ponto, assim como eu já fiz outras vezes, né? Então, só para passar aqui rapidinho, eu não sei quanto tempo eu tenho mais, Lucas, me fala aí, porque eu falei demais. Mas, enfim, só para passar aqui rapidinho, a estrutura. Então, controllers estão todas as controllers. A gente tem uma camada de mappers aqui, de mappers, que faz o quê? Basicamente, os mappers, eles transformam os dados que entram nas controllers, né? Aí vocês podem ver aqui código Kotlin, né? Então, o código, os dados, eles entram nas controllers, ó. Vamos pegar aqui, ó, o create do create card. Então, ele vai fazer o quê? Entra num form, que é um data class, ó, data class, com bin validation e parará, parará. Aí esse cara, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o mapper, que é um mapper construído com mapstruct, ou seja, isso aqui faz aquele isolamento. Então, o meu domínio, se o meu domínio mudar, eu não necessariamente mudo a minha API. Por quê? Porque a API ela está isolada do domínio. A mesma coisa acontece se eu quiser mudar a saída do sistema, ou seja, mudar todas as minhas APIs, o meu domínio continua o mesmo, porque eu tenho essa camada de isolamento. No artigo do Hugo Marx, ele coloca isso como uma ACL, ou Anti-Corruption Layer. Eu prezo muito por isso aqui. Vocês vão falar assim, mas ter mapper dá dor de cabeça, porque eu tenho que ficar fazendo isso na mão. Então, aí aqui entra o show do Mapstruct. O Mapstruct, eu simplesmente escrevo isso aqui. E o Mapstruct vai gerar para mim os converters de maneira automática. Então, assim, eu não preciso ficar me preocupando em criar os mappers manualmente, tá? O Mapstruct que vai fazer isso para mim. E aí eu consigo integrar, inclusive, com coisas do Spring, olha só. Consigo vir aqui, ó, e falar assim, o Mapstruct, quando você estiver gerando para mim o objeto de domínio chamado card, que é esse método aqui, ó, você vai pegar a carteira que está dentro do objeto createForm aqui, ó, que é um UID, e vai fazer o quê? Vai executar esse método aqui, ó, para buscar no banco se essa carteira existe. E aí ele vai me devolver o objeto hidratado, a gente chama isso aqui de Object Hydratation, que é o quê? Ele vai me devolver o objeto hidratado já com a carteira preenchida. E quando eu falar carteira, não é a carteira num objeto de DTO, é a carteira num objeto de domínio. Ou seja, eu chamei esse mapper, ele entra formulário DTO e sai domínio. E eu tenho a versão inversa. Entra domínio, sai DTO. E aí eu mantenho total isolamento entre a parte de domínio e a parte de aplicação. Ou seja, se um dia eu quiser fazer todas as controllers aqui virar, sei lá, qualquer outra tecnologia que surja para substituir o REST, tipo um GraphQL, por exemplo, eu poderia simplesmente trocar as controllers e essa conversão de domínio DTO, DTO domínio, levar ela para os novos, eu vou construir toda uma API mobile. Pô, show de bola. Você provavelmente vai precisar de umas controllers separadas, e aí você pode reaproveitar todos esses mapeamentos de domínio aqui. Então, assim, isso aqui tudo é gerado pelo Mapstruct através do CAPT, que é o Kotlin Annotation Processor, que inclusive foi descontinuado, tá? Em favor do K. Rapaz, se o Victor tiver por aí, da última palestra aí sobre o compilador, me fala. KSP, exatamente. KSP. Só que ainda não tem um substituto pro plugin do Mapstruct, então eu não sei como que o Mapstruct vai ficar no Kotlin 2. Estou ansioso pela melhoria aí. Eu ainda não testei o Kotlin 2, então até tô adiando isso por causa do Mapstruct.
Mas enfim, acho até que o CAPT vai funcionar ainda no Kotlin 2. Eu não cheguei a ver sobre isso, mas é um assunto aí que está pendente na minha listinha de melhorias para ver. Mas enfim, aí a gente tem essa camada aqui de converters, né? E aí, beleza. Vamos voltar aqui para o método de create. Converteu, ele tem aqui o toCreate. Aí eu chamo a service. A service vai fazer o quê? Vai fazer o método vai fazer o create. E aí eu vou lá e falo assim: pô, legal, o método ele cria. Arthur, como que você valida se esse cartão que você está criando está certo, né? Como que você valida se esse cartão que você está criando ele atende à regra de negócio? Aqui eu utilizei uma técnica que um professor da Kaelon mostrou uma vez num curso que eu fui lá. E eu falei assim, olha que da hora, cara. E faz, cara, isso faz bilhões de anos. Nem sei quando, nem lembro mais quando foi isso. Mas eu fui lá para fazer um curso e, na verdade, era acho que um workshop de Domain Driven Design com o Mário Amaral, se eu não estou enganado. E aí eu vi eles fazendo isso aqui. E aí eu falei, pô, legal. Desde então eu uso isso aqui com o Spring e usava até com o JE e eu acho muito da hora, que é o quê? Você se aproveita do sistema de tipos do Spring, né? E aí você faz o quê? Você cria um validation service. E esse validation service, ele é transactional read only, porque eu só vou ler aqui, né? Não vou gravar nada. E aí aqui, olha só, esse aqui que é o pulo do gato, né? Eu tenho uma listinha de card validators. Aí eu uso um, um qualifier aqui para poder fazer a parte de validação, né? Para poder dizer, esses aqui valida quando eu estou salvando, esses aqui valida quando eu estou fazendo update. Poderia ter um terceiro qualifier aqui para validar só quando eu estou deletando? Poderia. Inclusive o método existe aqui, ó, mas ele não está implementado porque eu não tenho para esse caso aqui ainda. E aí como que ele funciona? Se eu vim aqui, ó, Card Validator, isso aqui é uma interface. Essa interface ela tem duas implementações. Aí se eu vim aqui, ó, essa implementação ela funciona on update e on create, e é um component. Aí o que acontece? O Spring, ele vai injetar para mim aquela... Oh, caramba, cadê aqui? Card Service. Ele vai injetar para mim aqui dentro todas as instâncias de Card Validator que tenha on create validation. E aí o que eu faço? Quando eu chamo o validation create, ele chama para todos esses validators, ele faz um for each e manda validar. Se falhar alguma coisa ali naquela regra de negócio, ele lança uma exception e aí trava a execução do método da service e automaticamente eu não tenho essa parte aqui executada. E aí eu tenho um exception handler aqui para poder lidar com os erros, né? Que, obviamente, isso aqui todo mundo sabe que no Spring dá para fazer e é bem prático, né? Que aí tem, por exemplo, validation errors aqui. E aí tem aqui os erros mapeados, né? E aí, assim, Arthur, mas o que que isso é bom? Lembra que eu comentei com vocês que eu precisava de um jeito de dizer para os meus devs lá naquele lugar que eu tinha 32 pessoas trabalhando, que eles que fosse mais fácil para eles entenderem? Quando eles precisavam plugar uma nova regra de negócio, que fosse tipo um estilo uma validação, que é o que a gente mais faz, eles não precisavam alterar o método create, para a maioria dos casos. Ou seja, eu reduzi a carga cognitiva desses caras. Por quê? Porque eles precisavam simplesmente criar uma interface, uma classe concreta que estendesse a interface correta. E aí, automaticamente, o Spring plugava aquilo onde ele precisava e executava. Então, assim, eu reduzi a quantidade de bugs que eram introduzidas dentro do software por alterações não desejadas, vamos dizer assim. E fora que era mais fácil de testar, né? Eu posso criar um teste unitário para isso aqui e tá sossegado. Então, como tem aqui no projeto. Bom, aí a service executou, salvou, chamou aqui o banco de dados, e aí reparem. Tá vendo esse método aqui? Ele é persist, ó. Por quê? E aqui foi uma dica para vocês. Não usem o repositório do Spring, tá? Tem um artigo do Vladimir Halsia, bem bom, explicando do porquê você não deve usar o repositório default do Spring, porque ele viola os conceitos do JPA com o ciclo de vida das entidades. Depois eu vou procurar esse artigo e vou mandar para vocês, mas ele é um artigo muito bom que ele explica em detalhes, e o cara é fera em JPA, do porquê que você não deveria usar ele. Então, o que acontece? A gente usa o repositório que ele criou lá, que é esse aqui, ó. Base JPA Repository, que é do High Persistence, que é uma lib que ele criou
que você pluga ela com o Spring ali e ela substitui esse comportamento que a gente não quer do Spring por um comportamento que seja mais baseado em JPA, né? E aí, assim, isso aqui vai reduzir vários problemas que você pode ter com o seu software, principalmente, tipo, problemas de dirty reading, e, enfim, coisas que você fez um merge, você leu de novo, mas o objeto não veio atualizado, e aí, tipo, você se perdeu porque o Hibernate não fez o commit, enfim, coisas desse tipo, né? Então, recomendo fortemente que usem. E aí, assim, fez o retorno ali do repository, enfim, aqui tem uma coisa legal também, ó. Eu uso o specification para poder fazer essas carries mais dinâmicas, ó. Então eu tenho aqui usando um object. Isso aqui é um puta avanço no Kotlin, cara. Tem um object que você implementa aqui, e aí isso aqui é como se fosse uma static class. E, cara, esse rolê aqui eu achei muito da hora. Esteticamente falando também, o código Kotlin é muito mais bonito que o Java, tá? Então, o que que eu faço? Eu uso essas specifications aqui, ó, para poder fazer as carries mais dinâmicas, que é aquelas carries que usualmente a gente faria com if. Se a gente for olhar, ó, na card controller, cadê card controller? Aqui, ó, card controller. Aí eu tenho aqui, ó, se to specification. O que que ele faz? Ele vai fazer aqui aquela busca por várias coisas, né? Que é by active, and, by name, or, by last four digits, or by flag. Isso aqui daí ele vai. Você pode fazer várias combinações aqui para poder fazer esse filtro dinâmico, vamos dizer assim. Isso aqui seria para preencher aquelas grid, onde você tem um campo só de texto que você digita qualquer coisa lá e vai buscar por qualquer coisa dentro do banco. Então, isso aqui foi uma coisa que eu não sei, mas acho que deve ter outras maneiras melhores de fazer, mas foi uma maneira que eu encontrei que supre a minha necessidade. E para boa parte dos projetos que eu trabalhei, isso aqui também foi uma coisa que supriu várias e várias, várias vezes as necessidades que a gente tinha como desenvolvimento, né? Sem ter que ficar fazendo um monte de SQL customizado e, enfim, coisas desse tipo, né? Realmente abraçar o framework. Porque se, assim, outras pessoas já me falaram, Arthur, por que você não fez um SQL customizado? Eu falei, cara, você tem o treco ali, por que eu não vou usar, né? Então, eu acho esteticamente mais bonito daquele jeito ali também do que você ir lá montar o SQL. Mas isso aqui é uma coisa totalmente discutível. No meu ponto de vista pessoal, eu prefiro fazer daquela forma ali, né? Bom, o que mais que dá para comentar aqui? Então, várias coisas aqui dentro do projeto, então, nessa organização. Acho que a parte de organização aqui ficou clara. Uma coisa que eu esqueci de mostrar, ó, mas as entidades, a gente fala assim, mas você coloca as anotações do JPA na sua entidade. Coloco. E detalhe, reparem, class card, e não é data class card. Isso aqui é um erro, isso aqui não, né, porque esse aqui não está errado, mas as pessoas cometem um erro muito comum, eu já vi em vários códigos isso, de usar data class com JPA. Não pode, tá, pessoal? Não pode. Assim como você não pode usar records do Java 17, acho que saiu os records, com o JPA, você também não pode usar data class. Mas tem o plugin que você coloca lá no Gradle, que ele faz o rolê de transmutar o negócio. Cara, se você faz isso, e aí depois alguém vai lá, atualiza o Kotlin e coloca nas versões mais novas do Kotlin, que é para compilar data class para record, você simplesmente vai quebrar toda a sua camada de persistência porque você foi teimoso. A própria documentação do Spring tem um aviso muito grande lá falando, gente, não usem data class como entidades do JPA, porque JPA não foi concebida para utilizar imutabilidade. Como que os objetos são setados, né? Os valores são setados dentro dos objetos do JPA? Através do getter e do setter ou de reflection. E aí, como que funciona a imutabilidade nesse caso, né? Você tem que ter um construtor vazio, da qual você, via reflection, consiga instanciar essa classe sem passar nenhum valor. Então, isso é uma coisa que, quando eu comecei a mexer com Kotlin, eu fiquei assim, falei, cara, mas por que que isso é assim? Então, eu fiz alguns testes, entendi como que funcionava a parte de compilação do Kotlin para Java, e hoje isso é muito claro para mim. Outro ponto também muito legal de se comentar. Todos os. Cadê? Todos os payloads.
Isso aqui também é outra coisa maravilhosa do Kotlin, né? Você poder, tipo, colocar várias data classes aqui dentro bonitinho e não fica um treco meio estranho. Isso é bem tosco, porque no Java dá para fazer a mesma coisa, mas o Java dá, mas não é legal. O Kotlin, ele tem, parece que parece não, ele tem um suporte melhor para você ter várias classes dentro do mesmo arquivo, né? Então o Java já não tem esse suporte assim tão bom igual o Kotlin. Mas até a ideia se perde um pouco às vezes. Mas aqui, por exemplo, o que eu ia falar é do Bean Validation. Se eu estou dizendo aqui que é not blank, por que aqui é nullable? Primeiro problema. Se eu colocar isso aqui como não nulo, no momento que eu fazer a chamada do web service, esse camarada aqui, ele vai tentar ser criado e o objeto vai vir nulo. O que vai acontecer? O Kotlin vai falar, eu não posso criar um card create form porque o objeto está nulo. E você diz para mim que ele não é nulo. Então, como o nulo faz parte do type system do Kotlin, o JPA não vai funcionar porque o JPA só é executado depois que ele monta o objeto. Então, ele executa a validação do JPA em cima desse objeto montado. E se esse aqui é o construtor dele, e eu não consegui nem setar o valor aqui dentro, não vai funcionar. Então, isso aqui é um probleminha que a gente tem. Tem outras maneiras de você fazer. Você poderia, por exemplo, usar um late init var aqui, mas você acaba caindo em outros problemas que vêm com essa solução. Então, eu preferia usar dessa forma e garantir que o Bean Validation esteja funcionando, né? E aí também outro ponto, né? Você tem que anotar no field, porque senão o Bean Validation não funciona. Porque o Kotlin, o default de fazer assim, ele anota o meta parameter que tem aqui. Porque esse parâmetro que você está vendo aqui, ele é virtual. Ele referencia internamente um outro parâmetro que é underline name. E aí você fala assim, então se eu colocar o not blank aqui, eu estou anotando não o parâmetro que eu quero que seja validado. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso dizer que esse field, esse not blank aqui tem que estar no field, ou seja, lá na variável que tem o underline name, que é a variável interna, que o Kotlin vai fazer esse rolê de setar o valor lá. Bom, essa é a estrutura básica do Web Budget, e aqui eu já passei um pouco até do que ele faz, como que funciona aqui, né? E é bem simples. Aí, por isso que eu falei para vocês, gente, vocês podem pegar, catar tudo isso aqui, levar para um projeto e fazer um microserviço na sua empresa, botar em produção e vai funcionar de boas, né? Então, tipo, vocês podem copiar esse projeto aqui inteiro e usar ele em qualquer lugar e vai, sabe? Os plugins aqui, ó, vocês podem ver que tá, tipo, tudo bem organizadinho aqui. Inclusive esse projeto aqui, ó, ele tá com suporte a build, layered build do Docker, então já do Spring, só acho que precisa adicionar uma lib aqui do Spring pro Docker, não tenho certeza. Tá usando o Detect, algumas pessoas vão torcer o nariz porque não gostam do Detect, eu gosto bastante. Isso aqui era uma das coisas que eu sentia falta no Java. Você configurar um linter no Java era meio cansativo, assim, eu achava meio chato. E não funcionava tão bem igual a gente já tinha no Kotlin lá em 2020, com o Detect, né? Enfim, que mais? Acho que da parte de arquitetura e estrutura aqui é isso. Eu vou só agora caminhar para o final, porque eu já falei demais. Mas, assim, estratégia de testes, tá? Seguindo a mesma filosofia. Tentar testar o máximo sem extrapolar. Então, a gente tem camadas de aplicação, toda controller tem um misto de teste unitário com teste de integração. Uso os testes slashes do Spring para poder fazer essa estrutura de teste, né? Testo só a controller, subo só o contexto do Spring relacionado àquela controller, moco o serviço e executo o teste para validar a entrada e saída e se os status HTTP estão acontecendo da maneira correta. O que eu ganho com esse processo? Eu ganho também o teste dos converters. Então, os converters eles são executados e aí eu consigo validar que o converter, o mapper, né, do mapstruct também está correto, de uma maneira integrada com o controller. Fora que eu também tenho teste unitário para todos os mappers, né? Na camada de aplicação, ainda testamos de maneira unitária os converters usados para o mapstruct e a fim de garantir a sua corretude, né? Na camada de domínio, testamos de integrado com o banco, ou seja, realmente gravamos o dado no banco e validamos se as regras de negócio com
quando acionadas estão sendo executadas corretamente. Já é um teste um pouco mais complexo, daí eu subo todo o contexto do Docker através do teste containers, enfim, faço essa configuração do environment e executo os testes. E ainda na camada de domínio temos testes unitários para os componentes de validação que executam as regras de negócio. Se eu voltar aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho aqui ó, os validators. Vou pegar aqui ó, o card type validator. Ó. Esse cara aqui, ele tem aqui uma extension. Aí eu uso o mock-key, eu não uso o Mockito. Depois que eu conheci o mock-key, que é um framework de mocking específico para Kotlin. Depois que eu conheci ele, eu não usei mais o Mockito. E ele, cara, ele tem várias coisas legais integradas com Kotlin. E aí, assim, ele tem uma DSL também boa para trabalhar. O Mockito, até onde eu sei, não tinha um plugin na época, quando eu construí isso aqui, ele não tinha um plugin legal, com uma DSL legal para poder usar, era meio estranho usar, ficava muito Java o código. Então, comecei a usar o Mock-Key, eu acho ele muito da hora. E aí, assim, pra vocês terem uma ideia aqui, né? Esse aqui é o validator. Aí eu moco aqui, faço um teste unitário dele, legal. E quando eu executo a service, o teste da service, eu tenho de novo um teste que vai validar praticamente o mesmo contexto. Should fail se não tem aqui o create debit card has no wallet, que é basicamente esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Então, esse cara aqui eu valido ele de maneira unitária e depois quando eu executo a service integrado no banco, eu faço mais um teste em cima dele. Então, normalmente cada parte do software tem um teste cruzado. Ou seja, isso dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas como é um projeto open source, eu já tive contribuições de outras pessoas, não nessa versão aqui, mas na versão antiga, eu preciso garantir minimamente que se alguém alterar alguma coisa que não está bem documentada, o teste vai tentar dizer o máximo para essa pessoa como que ela pode ter quebrado o software, sabe? Então, os testes eles são uma fonte de documentação do software aqui. Já que eu ainda não tive tempo de parar para escrever efetivamente uma documentação mais parruda de como ele funciona, né? Isso hoje está muito ainda na minha cabeça. E é uma coisa que eu tenho que escrever, né? Mas aí, assim, aquela questão que eu falei dos mappers, ó. A gente tem aqui, ó, o card mapper, por exemplo. Aqui eu tenho os testes do mapper. Tá falhando aqui porque eu tenho que compilar o projeto para ele poder gerar a implementação. Vou até fazer aqui, ó. E aí o que vai acontecer? Esse cara aqui tem um teste unitário para ele e eu tenho aqui a card controller. Essa eu estou fazendo ainda. Vamos pegar aqui Coast Center Controller Test. E aí esse aqui também tem um teste para ela. E aí olha só, eu importo aqui, ó, o mapper dela. Por quê? Porque ele faz uma contravalidação no teste. Então, ou seja, se de alguma forma eu não fazer o teste unitário correto lá dentro do mapper, aqui pelo menos eu vou ter algum comportamento inesperado. E a vice-versa. Então, eu tenho que fazer cagada duas vezes para conseguir deixar o treco ir quebrado para main do GitHub, né? O que é um pouco difícil de acontecer, pelo menos, assim, todos esses anos desenvolvendo o WebBudget. Mas, enfim, essa é a filosofia de testes que eu importei desse trabalho que eu tive lá nessa empresa da Inglaterra. Lá a gente usava essa mesma filosofia e a gente ainda tinha um terceiro nível de teste, que era os níveis de componente, onde a gente fazia o quê? A gente subia a aplicação de uma maneira isolada, era como se fosse um end-to-end dentro da aplicação, que comunicava com serviços externos que mocavam respostas de erro e de sucesso. Enfim, era um teste bem mais complexo, não pretendo trazer aqui para o WebBudget, mas é um outro contexto de software, de testing, que inclusive eu uso na Swile. Na Swile eu uso essa estrutura bem parecida, assim, tendo três níveis, né? Unitário, integração e esse a nível de componentes, né? Que testa todos os componentes como um todo. Bom, e aí assim, acho que eu já falei aqui, né, esses pontos, mas reduzir a carga de teste na hora de construir as funcionalidades, um isolamento mais saudável entre os componentes de teste, o que isso garante para nós, né? E, enfim, no geral, facilidade
e redução de tempo e custo para a gente desenvolver os testes, né? Por fim, o que deu certo, o que deu errado, acho que aqui vai um pouco de tudo, né? Desacoplar o front do back foi extremamente caótico. O JSF trabalha muito acoplado com o back-end, então eu praticamente não consigo reaproveitar nada dos códigos que existem no WebBudget V3, a não ser os códigos de domínio. Esses códigos de domínio eu consigo aproveitar bastante coisa, mas algumas coisas naquela época eu ainda escrevia ali dentro do ManageBean, o que foi um erro. Hoje eu vejo que foi um puta de um erro, mas não deu tempo de eu refatorar e aí acabou ficando e hoje está um pouco difícil de reaproveitar aquilo. O JSF, mesmo legado, é mais ágil para desenvolver formulários e monolitos. Eu acho que isso aqui é uma verdade que ficou muito clara para mim quando eu comecei a me envolver mais com front-end ali, principalmente quando eu comecei a usar Angular. O Angular, não o AngularJS, mas o Angular, a versão que nós conhecemos hoje do Angular. Eu acho que as coisas de front-end, elas perderam um pouco a mão para ajudar o full stack. Hoje, por isso que hoje eu acho que o full stack ele é um cara que ele não existe mais. Porque é muita coisa para você saber de front, é muita coisa para você saber de back. Então não tem como você ser um full stack sênior. Você consegue ser no máximo um pleno das duas coisas. Mas um sênior eu acho que é tecnicamente impossível para alguém hoje saber bem todos os shortcomings do back, do front e assim, eu acho que você consegue se virar, sabe? Então, o Kotlin, sem dúvidas, é um mais prático que o Java, né? Mas alguns frameworks ainda sofrem com a falta de integração adequada. Então, uma das coisas que eu sofri bastante foi o Mockito. Outra coisa foi o MapStruct, no começo foi meio caótico. Depois teve algumas coisas ali relacionadas à parte do próprio Spring, do próprio JPA, que tinha alguns detalhezinhos que daí eu fui aprender, assim, como que tinha que fazer. Então, assim, tem algumas coisas, hoje já tá bem mais tranquilo, mas quando eu comecei a mexer com o projeto, tinha bastante detalhezinho. Isso, a gente tem que lembrar que isso foi em 2020, final de 20, começo de 21. Então, teve alguns detalhes aí, hoje já tá bem mais tranquilo. Fazer teste, por mais que sejam necessários, toma um tempo e é fácil de você se desvirtuar da ideia. Acho que essa filosofia de testes, ela é muito legal, mas você tem que tomar cuidado porque às vezes você cai na falsa ideia de que, não, se eu não fazer o teste, vai ser mais rápido. Aí você fala, mas e daí? Eu vou fazer depois? Não, não vai. Então faz agora. Então, eu acho que até o Maurício Anishi, eu acho que tem uns vídeos que ele fala sobre isso, sobre teste e o tempo de você fazer o teste, né? Tipo, ou você faz junto do código ou você nunca mais vai fazer, sabe? Algo nesse sentido. E isso aqui é uma mágoa mesmo minha, que, cara, o front-end moderno é triste. Sinto muita saudade do JSF. Eu acho que o front-end moderno, assim, ele tá muito complexo. Para quem não trabalha com ele diariamente, como eu, né? Eu acho que ele ficou muito complexo, é muito cheio de detalhes. Acredito que alguém que saiu do back e foi pro front, olhando para o back-end hoje, deve pensar a mesma coisa. Então eu me sinto feliz por saber que tem outras pessoas que pensam isso do mesmo lado, do outro lado lá. Porque são duas coisas. É sinal que a tecnologia evoluiu, mas a parte ruim é que, cara, você acaba focando numa ponta e a outra, tipo, já tá lá longe, você não consegue mais alcançar, né? Ou você até consegue alcançar, mas o tempo que você vai gastar para fazer isso talvez não valha a pena. No caso de um projeto open source como esse, cara, com certeza não vale a pena para mim ficar indo lá fazer um front-end perfeito, né? Então, o que eu tento fazer é fazer o máximo bem, né? Para que quando a galera olhe e fala assim, nossa, ele não é front, mas ele pelo menos fez um negócio legal aqui, né? E, enfim, acho que esse é mais uma mágoa minha mesmo, assim, com o front. Acho que o Vue.js hoje é o que me entregou a melhor experiência em relação a Angular e React. Eu tentei os dois, mas o React sem condições. Hoje parece que ele tá um pouco melhor, mas o Angular eu achei muito, cara, um canhão para matar uma formiga, e aí o Vue foi o que me entregou o bom dos dois mundos, assim. Então, eu achei ele mais saudável para minha sanidade, né? E, enfim, é isso. Bom, pessoal, chegamos ao fim. É,
O Apollo falou ali do Svelte. Cara, eu queria muito conseguir dar uma olhada nele. Só que se eu for olhar, eu vou ficar com vontade de mudar. E aí eu nunca vou terminar o front-end do WebWidget. Mas eu com certeza tenho vontade de vê-lo. Mas enfim, pessoal, acho que é isso. Espero que eu tenha agregado aí com vocês alguma coisa. É difícil falar aí depois das últimas apresentações que teve, um nível altíssimo aí de apresentação. Agradeço todo mundo aí que participou e os palestrantes anteriores. Agradeço principalmente aí o Lucas, né, que abriu esse espaço aí para a gente poder falar um pouquinho e tá organizando todo esse rolê aí, que eu sei que dá um trabalho. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem até contribuir para o projeto, para quem contribui para o projeto, ganha uma versão do IntelliJ Ultimate, tá? Porque eu tenho uma parceria lá com a IntelliJ para poder entregar versões para quem trabalha no projeto, mas tem que ser contribuidor ativo, tá? E, enfim, aí segue meus links aí, os links do projeto. Quem quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, me procura aqui no grupo ou manda e-mail. Às vezes demora um pouco para responder, mas eu respondo, tá? E, enfim, se quiserem participar do projeto, nesse segundo link aqui, ó, tem todo o roadmap do projeto já planejado. Tá atrasado, óbvio, porque eu sou desenvolvedor de software e a gente não entrega nada no prazo, brincadeira. É porque é open source mesmo, né, galera? E às vezes não rola tempo. Mas a ideia é terminar ele até esse ano. Até o final desse ano eu quero estar com a versão 100% funcional. E aí, quem sabe, até lá a gente não tem uma nova conversa aí onde eu possa apresentar para vocês enfim, a gente trocar ideias sobre coisas para melhorar, né? A ideia é sempre estar aprendendo. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, só perguntar aí e boa. Cara, muito legal. Obrigado pela apresentação, pelo compartilhamento. Muito legal esse misto, né, de a gente ver conceitos, mas também ver aquilo que vem da prática, da experiência, né? Que é o que é mais difícil no fim das contas, é mais difícil de a gente achar mesmo, né? É. E diz aí, pode falar. Não, não, só. Acho que acho que essa é a chave, cara. Eu sempre falo, toda vez que eu vou. Tenho uma disciplina extra que eu faço na pós, às vezes, que é sobre Java Web. E às vezes eu lembro de um curso de Spring que eu gravei há uns 2 anos atrás. Eu nunca publiquei ele no YouTube. Só que não era um curso de Spring com esses conteúdos que a gente já acha na internet, né? Era um negócio assim, tipo, mais focado nas partes que você tem que ler a documentação, né? Então, eu acho que é essa questão da prática, né, que você comentou, de. Mano, você tem que botar a mão no fogo pra ver se ele queima, né? E acho que o Web Budget é muito dessa ideia, né? A arquitetura dele sempre foi algo que esteve no fogo, vamos dizer assim, né? É, legal, legal. Pessoal, a gente tem um espaço para perguntas. Alguém gostaria de trazer alguma coisa, trazer alguma pergunta para o Arthur, ou até alguma contribuição? Pode ficar à vontade para erguer a mão, tá? Para subir aqui no palco, se quiser falar por voz, ou se quiser colocar no chat também. Ah, eu acabei de postar aí, ó, o link para quem quiser concorrer ao sorteio que a gente vai fazer daqui a pouco da licença do IntelliJ Ultimate. É só preencher esse formulário e a gente já faz o sorteio juntos aqui mesmo, tá? Ao vivo. E só para atualizar vocês, isso faz parte da nossa iniciativa de se tornar um CUG, né? Um Kotlin User Group reconhecido pela JetBrains. E aí a gente começa a ter alguns apoios e alguns recursos que a gente consegue para promover os eventos, para realizar mais eventos, né? Então a gente tá começando a conseguir algo nesse sentido agora. Tá devagarzinho, mas tá dando certo. Ó, tem uma dúvida do usuário do X. Só ficou uma dúvida, Arthur. No caso, se tivesse uma operação em duas entidades, nessa estrutura, essa faria essas operações na controller mesmo ou chamaria dois serviços? É, Deixa eu ver se eu entendi bem sua pergunta. Mas, por exemplo, vamos pegar um caso aqui onde eu tenho uma operação com duas entidades, tá? É,
Vamos pegar aqui. Vocês estão vendo minha tela aí ainda, né? Sim. Boa. Vamos pegar aqui, ó. Acho que essa aqui, talvez? Não. Não, aqui. Vamos pegar essa aqui. Movement Class. O que que é a Movement Class, tá? A Movement Class é aquela classificação da movimentação financeira. Então, por exemplo, você tem o centro de custo. A filosofia por trás do software, eu não tirei ela do chapéu, tá? Eu trabalhei muito tempo com software. Acho que até isso é uma coisa que faltou falar na conversa inteira aí, mas eu trabalhei muito tempo com software financeiro. Software financeiro que eu falo assim, Oracle, que eu até esqueci o nome do da Oracle lá. Trabalhei muito com TOTUS. Fui consultor de RH da TOTUS um tempo, trabalhei muito com a DVPL, integração com o Proteus. Acho que o Proteus foi o que eu mais tive contato, assim. E é um software que eu gosto muito, trabalhei com o Proteus desde a versão 7, quando era microsiga. E a filosofia de financeiro do Proteus, ela é muito complexa e ela é muito rica. Só que é uma filosofia que se aplica a qualquer contexto. E aí o Web Budget, para mim, ele sempre teve que ter essa visão. Eu sempre gostei de ter essa visão assim de centro de custo, que é, sei lá, poderia ser meu carro. E as movimentações, as classes de movimentação que eu tenho em cima do carro. Por exemplo, se eu fosse Uber, eu poderia ter uma classe de movimentação chamada Uber, que eu poderia colocar como lucro e aí usar para poder receber dinheiro. Ou poderia ter uma despesa chamada manutenção. E aí, né, enfim. E todas essas classes de movimentação financeira, elas, é, elas são ligadas a um centro de custo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, se eu vou criar uma movimentação financeira, uma classe de movimentação financeira, o que que eu preciso fazer, né? Eu preciso vincular isso com o meu centro de custo. E se eu preciso vincular com o meu centro de custo, como que eu vou fazer, né? Até, eu acho que eu tenho um payload aqui que eu posso mostrar para vocês, mas tipo, tá vendo esse objeto aqui, ó, Cost Center? Esse objeto Cost Center aqui é um ID. Por que que é um ID? Porque a filosofia do projeto, eu não exponho os IDs do banco. Todos as minhas entidades, elas têm um ID opaco. O que que é um ID opaco? É uma filosofia de segurança para que você não exponha o ID do banco, que é o ID específico do banco. Então, esse ID aqui, ele nunca vai para fora da aplicação. O que eu sempre exponho é isso aqui, ó, esse external ID. Então, ou seja, o que as entidades, os objetos da camada de aplicação conhecem é o external ID. Mas dentro da camada de domínio eu trabalho com ID. Então, ou seja, quando eu vou ver a classe de movimento aqui, ó, o converter dela, o que que ele faz? Ó? Ele recebe esse, deixa eu só pegar aqui ah, o objeto JSON aqui, que vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem, mas ele recebe aqui, ó, cadê? Create, aqui, ó. Ó, ele recebe, ó, tá vendo aqui Cost Center? Vem esse UID, ó. Aí esse UID ele vai cair lá naquele objeto, lá naquele UID, e aí quando ele vem aqui no converter, o que que ele vai fazer? Opa, nessa linha aqui, ó. Ele vai pegar aquele UID, vai passar para esse método aqui, ó, map cost center. Aí ele vai lá no banco, no repositório, ó, chama repositório, vai no banco, busca aquele UID e retorna o objeto aqui. Isso quando eu estou falando de situações onde eu vou entrar no sistema com mais de uma entidade de domínio, né? Então, ou seja, isso aqui é um cenário. Outro cenário que pode casar também com o que você falou, que eu acho que a sua pergunta é mais focada nesse contexto. Se dentro da service eu tivesse que operar mais de uma entidade no mesmo lugar. Por exemplo, aqui eu tenho a card service, tá? Ah, eu poderia operar o saldo do cartão aqui dentro? Bom, essa é uma discussão que ela é um pouco mais complexa do que eu simplesmente te falar sim ou não, tá? Mas como que eu gosto de pensar? A service, ela é uma unidade única de execução de código. Existe até um autor, que agora eu não vou me lembrar quem que é, mas eu tenho quase certeza que é o Valg Vernon, que faz aquele livro vermelho de Domain Driven Design, implementando o Domain Driven Design. Eu tenho quase certeza que é ele. Que ele fala que as services ou serviços de domínio, eles têm que ser mínimos, eles têm que ser pequenos, eles têm que ser praticamente
adeptos, não é adeptos, mas existe uma outra palavra que é mais bonita, mas eles têm que ser uma representação perfeita daquele princípio do Solid, do Single Responsibility Principle. Só que é muito difícil você definir o que que é uma responsabilidade única. É muito difícil você definir o que que é um Single Responsibility, né, dentro de um serviço. Até acho que o Alberto Souza fala muito sobre isso nos vídeos dele sobre arquitetura de software, lá no Dev Eficiente. E, inclusive o Dev Eficiente lá, o Alberto, os vídeos dele são sensacionais e ele fala muito sobre isso, que é muito difícil você definir o que que é um princípio único, né? Uma responsabilidade única. Então, o que que eu gosto de seguir de filosofia? Cara, foca no seu domínio. Então, o que que é o meu domínio? Meu domínio ele tem que falar de card. Eu vou falar só sobre as coisas que são íntimas de card. Mas agora, se por exemplo eu preciso falar sobre a fatura de um cartão ou a movimentação de saldo de um cartão, provavelmente eu vou ter uma service específica para isso. E aí dentro dela eu posso mesclar várias entidades que compõem aquele domínio de movimentação de saldo ou que compõem aquele domínio de fatura do cartão, entendeu? Então, assim, as services, elas normalmente refletem a minha lógica de domínio. Se a gente for olhar para Domain Driven Design, que na verdade Domain Driven Design não é um design pattern, é só uma maneira de você escrever o seu código para que ele fique de uma maneira mais clara para quem é de business, ou seja, você criar uma linguagem ubíqua, né? Uh, Se a gente for olhar muito por essa perspectiva, seria como se eu estivesse trazendo o requisito de negócio e colocando ele dentro do domínio. Então, qual que é o meu requisito de negócio? Não é ter uma service de saldo e uma service de cartão. É ter um serviço de movimentação de saldo. E aí eu tenho um serviço de movimentação de saldo. Então, assim, essa é a filosofia que eu uso e essa é a filosofia que eu gosto de adotar nos softwares que eu trabalho. Porque quando você fala de domínio, é muito mais fácil para mim te explicar o domínio do meu negócio do que eu te explicar como que acontece a movimentação de saldo. Você sabendo o domínio e como o domínio de negócio funciona, entender o código é muito mais fácil. Então, se você consegue escrever um código que reflete esse contexto de negócio, cara, é muito mais prático você entender o que que o código vai te dizer, entendeu? O que que o código está fazendo. Não sei se eu respondi sua dúvida, mas é mais ou menos nessa linha que eu gosto de trabalhar quando tem mais de uma entidade envolvida, né, no contexto ali. Legal, valeu, Arthur. Pessoal, alguém gostaria de trazer mais alguma questão, alguma contribuição? Eu vou. Bom, de repente, se alguém tiver mais alguma pergunta, estiver elaborando aí, se você não se importar, Arthur, eu vou fazer o nosso sorteio aqui. Ah, E manda se bala. mais alguém tiver mais alguma questão depois, já compartilha em seguida. Bom, eu vou Ô, fechar aqui então o cadastro, tá, pessoal? Vou compartilhar a tela com vocês. Cadê? Opa, legal, tá dando para ver direitinho aí? opa, uhum. Bom, então aqui está o nosso formulário de cadastro, tá? Aqui estão as pessoas que se cadastraram. Eu cotei o e-mail só por privacidade. Vou pegar todo mundo que está aqui, levar para esse serviço de sorteio. Colocar aqui, são 9 participantes. E vamos iniciar aqui. Boa sorte aí para todo mundo. Acho que não precisa de contagem regressiva, não, né? E Ah, que beleza! pega aquele que é uma roda que gira lá. A gente usava isso aí na dele, quando a galera não queria falar na dele. Ah, Deixa eu ver se eu tenho ele aqui.
É isso que dá não testar antes, você tá vendo, né? Deixa eu Vamos ver se o achar esse. jogo. Ver se eu acho aqui também. É o sorteador ou não? Acho que é, cara. Vamos ver aqui. Ó, pode ser, ó. Aqui são números, tá? Então, É. temos aqui é, 9 pessoas. Eu vou colocar para sortear de 3 a 11, tá? Opa, claro que tem uma propaganda. Então vamos lá. Entre 3 e 11. Vamos lá. Resultado do sorteio: 6. Vamos ver quem tá na linha 6. 6, o Yuri Batista Romão. Legal, Yuri. Ganhou uma licença aí do IntelliJ Ultimate, uma licença de 1 ano, cedida aí pra gente pela JetBrains. Espero dar certo e trazer para os próximos também, tá? Eu acho que vai dar certo, então quem não participou hoje, quiser participar pro próximo, dá certo. E eu entro em contato com você logo em seguida, tá? Pra gente verificar direitinho e eu te passar a licença. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Yuri, não me cada. Ô, Yuri! Uhum. Vem na próxima, cara. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Boa. Pessoal, É se mais isso. ninguém então tiver pergunta, a gente segue pro encerramento. Bom, acho que é isso então. Arthur, cara, muito obrigado pela gentileza, pela generosidade de compartilhar isso tudo com a gente hoje. Foi muito legal. A gente vai colocar esse vídeo no canal do YouTube, tá? Da Kotlin Devs Brasil. Depois eu compartilho com vocês o link. Obrigado para todo mundo que está aqui com a gente também, compartilhando, contribuindo e aprendendo. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Boa noite, Oh. e boa semana. Valeu, galera. Obrigadão aí pela presença de todos. E aí, próximos aí, pode contar comigo, Lucas. É um prazer participar da comunidade. Acho que as próximas aí vou tentar trazer mais conteúdos aí focado com Kotlin e provavelmente alguma coisa também de Spring, que eu acho que, ou até de Quarkus, né, que integra bem com o Kotlin, que é uma coisa que que pelo menos eu vejo pouco conteúdo, né, falando sobre. E acho que a gente tem um vasto caminho aí para explorar nesse grupo aí para compartilhar coisas. Valeu, galera. Obrigado a presença de todos aí. Se tiverem qualquer dúvida ou quiserem saber qualquer coisa sobre o projeto, só me mandar e-mail aí ou procurar aí no grupo. É nóis. Valeu, pessoal. Boa noite. Falou!